Olá a todos vocês. Eu sou Luciana Protásio, eu sou fisioterapeuta, pesquisadora do LAIS e faço parte do Telesaúde Núcleo Rio Grande do Norte. Hoje, nossa web palestra, ela vai tratar sobre o MoCA, que é um instrumento, né, de avaliação cognitiva, e como seu próprio nome sugere, né, o nome em inglês, Montreal Cognitive Assessment, ao pé da letra, uma avaliação cognitiva, né, de Montreal. E então, vamos falar mais detalhes sobre ele, né, ao longo da web, abordando características desse instrumento, os domínios cognitivos que ele abrange e o tempo determinado para aplicação, fazer uma breve comparação entre o MoCA e o mini-exame do estado mental, que é outro instrumento de rastreio cognitivo, e ver a forma, né, em si de aplicar o MoCA. Então, o MoCA, o seu nome, né, nós usamos comumente pela sigla MoCA, mas o seu nome é Montreal Cognitive Assessment. Ele foi desenvolvido, quando eu digo aqui, como onde está escrito foi desenvolvida, é porque eu estou colocando como avaliação. Na hora que eu me refiro, assim, a desenvolvida, é porque eu estou tratando como instrumento, né, que dá no mesmo. Então, essa avaliação ela foi desenvolvida como um instrumento breve de rastreio cognitivo para comprometimento cognitivo leve. Né? O termo, gente, comprometimento cognitivo leve, que está a sigla aí CCL, é utilizado para descrever um desempenho cognitivo inferior ao esperado para aquela idade que está sendo avaliada, em que ele está sendo aplicada, e mas que o diferencia da demência, né, do estado de demência, seja que tipo de demência ela for. A mais comum que a gente conhece é a demência de Alzheimer, a doença de Alzheimer, mas tem outras também, como a de corpos de Levy, a vascular e etc. Então, é importante sabermos diferenciar esse termo, comprometimento cognitivo leve, e mesmo o déficit cognitivo leve, né, ele significa um desempenho cognitivo inferior ao que é esperado para aquela determinada idade, mas não ainda um quadro de demência, porque ela não repercute ainda em determinadas situações de vida diária daquele sujeito, diferente da repercussão que a demência tem. Embora muitos casos de comprometimento cognitivo leve eles possam evoluir para a demência. Então, o instrumento MoCA, ele foi validado aqui no Brasil, né, diferenciando, para, né, diferenciar, foi a situação dele, diferenciando indivíduos idosos normais, dito normais, e de indivíduos com comprometimento cognitivo leve e de indivíduos com demência de Alzheimer. Esse estudo de 2013, que está aqui citado, e que lá no final nas referências tem ele completo. Então, a ideia inicial foi essa, diferenciar idoso normal de indivíduo com comprometimento cognitivo leve e de indivíduo que tem uma demência já mais propriamente dita aí, de Alzheimer. Então, para ele avaliar funções executivas, o MoCA ele vem sendo indicado para o rastreio de comprometimento cognitivo em indivíduos que apresentam insuficiência cerebrovascular, doença de Parkinson, ele vem sendo bem usado, diabetes mellitus e disfunção renal crônica. Né? Bem interessante, até no final das referências tem um estudo, eu coloquei uma referência para vocês de um estudo que usa o MoCA para a DRC. Todas essas patologias, em todas essas condições de saúde, nas quais o comprometimento cognitivo, ele envolve estruturas subcorticais do sistema nervoso, o desempenho do MoCA, ele se mostra superior ao desempenho do mini-exame do estado mental, ao sigla aqui, o MEN, comparados à avaliação cognitiva com baterias neuropsicológicas amplas. Então, quando se fez essa comparação dos instrumentos, o MoCA, ele
se mostrou superior para esses casos de demência, de déficits cognitivos, mais especificamente, que envolvem estruturas subcorticais. O mini-exame do estado mental, ele é o teste de rastreio mais utilizado na prática clínica, mas ele é pouco sensível para identificar comprometimento cognitivo leve e comprometimento cognitivo não amnéstico, né, não ligado diretamente à memória, comparado, então, ao MoCA. E isso vem mostrando, em alguns estudos, vem mostrando que o MoCA realmente se torna superior. Porém, o exame do estado mental foi, por muito tempo, e talvez ainda seja assim considerado, o padrão ouro para rastreio cognitivo. E pelos profissionais, de maneira geral, estarem mais acostumados com a sua aplicação, né, ele tem pontos de corte diferentes, interpretações diferentes de acordo com idade e com escolaridade, né? E ele ainda termina sendo mais usado. Porém, o MoCA, ele está chegando, digamos assim, com mais força nesse sentido, né? Para esse rastreio cognitivo. O MoCA, ele envolve, né, como 8 domínios cognitivos. Que domínios cognitivos são esses? Atenção e concentração, funções executivas, memória, linguagem, habilidades visoconstrutivas, conceituação, cálculo e orientação. Então, entre várias atividades, várias tarefas, digamos assim, que tem no MoCA, que são avaliados, são esses os domínios cognitivos que são abordados por ele. Muitos deles são abordados também pelo mini-exame do estado mental, porém com algumas tarefas diferentes e outras um tanto semelhantes. Eu vou relatar isso para vocês mais adiante, né? Falando em termos de ponto de corte, nós temos que o MoCA, o score dele, o score total dele é feito das somas dos scores de cada item, de cada domínio avaliado, de cada tarefa correspondente àquele domínio cognitivo, onde a sua pontuação máxima é 30, assim como o mini-exame do estado mental, varia de 0 a 30, sendo 0 a situação pior, em termos de comprometimento cognitivo, e 30 considerado como uma cognição normal, né? Para o MoCA, o que é que acontece? Scores estão e vão de 26 a 30, ou seja, o score total do MoCA, quando ele sinaliza, quando ele soma um valor 26, 27, 28, 29 ou 30, ele é considerado normal. Aquele indivíduo não possui comprometimento cognitivo. Porém, quando a soma, né, o seu score total corresponde a 25, ao valor de 25 para baixo, ou seja, de 0 a 25, significa, sim, que aquele indivíduo que está sendo avaliado apresenta um déficit cognitivo. Né? O tempo de aplicação desse instrumento, o MoCA, a literatura, no geral, fala de 10 minutos, algumas outras 12, então entre 10 e 12 minutos. Claro que isso também depende da familiaridade que o avaliador, que o examinador tem com esse instrumento. Embora que se preconiza que toda vez que nós vamos usar um instrumento novo, né, nós estudemos a teoria dele, entendemos todos os seus domínios, o que é que ele avalia, como é que ele avalia, que é o objetivo dessa web, né, e pratiquemos, né, com outras pessoas ou com outros colegas de trabalho, que seja, pratiquemos para poder, né, estar realmente familiarizado e não causar nenhum viés na avaliação do nosso paciente. Então, fazendo a comparação entre o MoCA e o mini-exame do estado mental, eu vou levantar aqui alguns pontos. Pessoal, eu estou colocando aqui
trazendo sempre essa questão do mini exame do estado mental, porque, como eu já te citei, ele é considerado padrão ouro para rastreio cognitivo, e ele é amplamente usado na prática clínica por diversos profissionais de saúde, como uma forma de um rastreio simples, mais rápido. Claro que quando o indivíduo ele precisa de uma avaliação mais detalhada em termos de cognitivos, ele faz baterias, né, ele realiza avaliações com baterias neuropsicológicas mais amplas e diretamente com o neuropsicólogo. O MOCA, então, ele avalia mais funções cognitivas do que o mini-exame do estado mental, e ele apresenta itens com maior nível de complexidade do que o mini-exame do estado mental. Mesmo, às vezes, alguns itens que é para avaliar o mesmo domínio cognitivo que estaria sendo avaliado no mini-exame do estado mental, o MOCA, ele traz mais complexidade para aquela avaliação. Algumas situações. A tarefa de memória do MOCA, por exemplo, tem um dos itens lá, dos domínios que é colocado memória, como aqui, ó, domínios cognitivos memória. A tarefa de memória implica mais palavras do que abordado na tarefa de memória do mini-exame do estado mental e um maior intervalo de tempo precedente à evocação. O que é isso, gente? Tanto no MOCA como no mini-exame do estado mental, no MOCA eu vou falar mais detalhado na frente para vocês, quando eu for falar da forma de aplicação dele, tem um item que se pede que o examinador fala algumas palavras, o paciente que está sendo avaliado, pede para que aquele paciente memorize, que ele repita aquelas palavras. Depois de determinadas tarefas, ou depois de um tempo, o indivíduo tem que fazer a evocação, evocar na sua memória, né, aquelas palavras que foram anteriormente repetidas após o examinador falar. Aqui no MOCA, o intervalo de tempo entre o momento em que o paciente escutou as palavras do examinador, repetiu, até o momento que ele vai evocar essas palavras depois, ela é maior do que no mini-exame do estado mental, gerando a maior complexidade, a maior dificuldade. Tarefas de avaliação das funções executivas, a maior exigência que existe no nível das aptidões linguísticas, no domínio de linguagem, né, como é avaliado funções executivas, que eu estou falando linguagem. Processamento visoespacial dele é bem complexo, é uma parte que vai envolver aqui habilidades visoconstrutivas. Atenção e concentração, também exigida, e memória de trabalho, são tarefas que no MOCA exigem mais do que o mini-exame do estado mental. Ou seja, os domínios cognitivos que ambos os instrumentos avaliam, eles são, digamos assim, comum, no geral. Porém, a complexidade e a exigência do MOCA, ela é maior do que a do mini-exame do estado mental. O MOCA, então, ele configura-se como um instrumento mais sensível aos estágios de déficits mais leves, de déficits cognitivos mais leves. E, então, mais adequado ao rastreio cognitivo da população com escolaridade mais elevada. Isso é importante, porque no mini-exame do estado mental, ele faz um ponto de corte de acordo com a escolaridade, sim, porém, aqueles indivíduos que têm escolaridade mais alta, eles estão todos, digamos assim, né, a sua maioria se ele não tiver déficit cognitivo, acima do ponto de corte, mas não consegue fazer uma diferenciação entre eles, né? O que no MOCA isso já é mais possível, é mais plausível. Então, nós vamos para a forma, né, de aplicar o MOCA. Como faço aí? O que acontece? Nesta tela, vocês estão vendo o instrumento em si, ele completo, original. Então, aqui em cima tem o nome, né, o título dele, MOCA, a versão experimental brasileira, que foi colocada, aquele 2007, mas ainda está com essa referência aqui, mas essa é colocada como a mesma versão que é usada. Nome, data de nascimento do sujeito, escolaridade, o sexo e idade, que são em relação à cognição, por isso a escolaridade e idade, e a data da avaliação é importante, porque você pode estar usando esse instrumento para um rastreio cognitivo no seu paciente hoje, quando ele chega para você, quando ele faz
fazer uma avaliação até de outros aspectos também. Ele vai passar por uma intervenção com você ou com diversos profissionais de saúde, seja a nível de atenção primária, a saúde seja a nível de reabilitação. Ele precisa de um acompanhamento depois de um determinado prazo, né, que foi estabelecido entre o paciente e o profissional de saúde ou entre os profissionais de saúde, ele vai ser reavaliado. Então, essa data aqui, esse acompanhamento é importantíssimo. Então, aqui, todos eles, estão todos os domínios cognitivos, os 8, que são avaliados no MOCA, que são, né, como já citado anteriormente, o domínio visoespacial, função executiva, nomeação, memória, atenção, linguagem, abstração, vocação tardia e orientação. Ele é distribuído de maneira, envolve esses domínios cognitivos, mas aparentemente está com outro nome porque é direcionado para a tarefa em si, né? Vamos lá, eu vou desmembrar ele nas próximas telas para ficar melhor a visualização e explicação de cada item. Estamos aqui. Aqui nós estamos no primeiro item do MOCA. É aplicado na ordem, certo? Nessa ordem aqui normal de uma página, ele é feito só em uma página, de cima para baixo, né? E na ordem que o primeiro item vai para habilidades visoespacial e funções executivas. Esta primeira atividade, qual é a orientação que você, como examinador, deve dar para o seu paciente, para quem está sendo avaliado? Você vai dizer o seguinte: o senhor ou a senhora deve fazer a ligação entre essas letras e números. O 1 vai para o A, do A vai para o 2, e assim por diante, onde é o último, o fim, aqui na letra E. Você entrega, né, o lápis ou a caneta para o indivíduo, ele vai fazendo essa ligação. Para ele obter um ponto, isso aqui, ali um ponto, ele tem que realizar isso corretamente. Em que sequência corretamente? Como já está aqui, 1A, 2B, 3C, 4D, 5E. Caso, no meio do percurso, ele faça 2B, 3, 4. Ele mesmo se corrigiu e diz 3C, 4D e seguiu correto. Considera-se a pontuação 1, ele corrigiu, ele mesmo se corrigiu no momento, executou a tarefa de maneira correta, não ok? A segunda tarefa, desculpem, a segunda tarefa, você vai pedir ao indivíduo fazer esse mesmo desenho, copiar o cubo aqui embaixo, nesse espaço. Então, você vai dizer para ele, o senhor vai pegar o lápis ou a caneta, vai desenhar esse mesmo cubo aqui embaixo, com as mesmas características, se aproximando. Como é que você, como avaliador, vai considerar correto? Se realmente formar um cubo que se o desenho, na verdade, tiver 3 dimensões, tiver essa ideia aqui tridimensional, se ele não ficar exatamente um cubo, ele fica mais como um retângulo, digamos assim, também pode ser considerado, desde que forme, né, essa ideia tridimensional, tenha as mesmas quantidades de linhas e elas encostem. Isso é a resposta correta, e aí o paciente pontua. Na próxima atividade, né, como ligada à visoespacial e funções executivas, você vai dizer: o senhor vai desenhar um relógio nesse espaço, um relógio de ponteiros. Neste relógio, o senhor vai marcar uma determinada hora. Né? Vai colocar as pontuações, vai indicando a hora. A hora que o senhor vai colocar neste relógio é 11 horas e 10 minutos. Então, o indivíduo ele tem que desenhar neste espaço um relógio, no sentido de um círculo, e mesmo que tenha um pouco de borrões, de desvios, mas que dê a ideia do círculo, ele tem que pontuar
como é que eu digo? Neste círculo que ele vai fazer como um relógio, ele tem que colocar todos os números de 1 a 12. Ele pode até colocar em algarismos arábicos ou em algarismos romanos, ambos são considerados corretos, como ele também pode colocar como fosse por fora do relógio, certo? Isso também é considerado correto. E os ponteiros. Os ponteiros, para serem considerados corretos, eles vão ter que ter dois ponteiros, um maior e um menor, considerado a hora e outros minutos, e que eles comecem aqui no ponto, né, no meio do relógio, que ele se direcione menor para cá, mais ou menos, formando 11 horas, e 10 minutos, o maior para cá, mais ou menos, né, apontando para os 10 minutos, que seria para o número 2. Com isso, essa atividade aqui, com o acerto, ela pontua 3. Como é que você desmembra essa pontuação? O contorno do relógio em si ficou coerente como um círculo, tá? Ou um círculo, ou mesmo se ele fizer como um quadrado que seja, mas ficou coerente, um ponto. Ele colocou todos os números, seja arábicos ou romanos, dentro ou fora do relógio, mas na ordem, um ponto. E os ponteiros, eles ficaram realmente indicando ponteiros, um menor, outro maior, e na hora correta, se sim, mais um ponto, e aquele pontua 3. Então, no total, essa atividade aqui, ele vai atingir no máximo 5. 3 pontos da atividade do relógio, uma do cubo e outra aqui dessas trilhas. Ok? A próxima atividade é a atividade de nomeação. A atividade de nomeação aqui tem 3 figuras de animais, e você vai indicar para o indivíduo da esquerda para a direita, você vai apontar, o avaliador vai apontar animal por animal, ele tem que dizer um nome do animal. A cada animal correto, dentro do seu nome correto, ele ganha um ponto. Então, o avaliador aponta aqui. Que animal é este? O indivíduo tem que dizer leão. 2. Que animal é este aqui? Apontando para esse segundo. Rinoceronte. Bom. E esse último animal aqui, qual é? Vale a resposta camelo e vale a resposta dromedário. Todas duas são consideradas corretas aí, ok? Pontuando os 3 corretamente, né, vai assim a sua pontuação máxima. Caso ele acerte leão, mas não acerte rinoceronte nem dromedário, ele pontua só o do leão, fica só um pontinho aqui no total desta atividade. E aqui é a segunda parte, né, do MOCA, onde vamos falar dos outros domínios cognitivos. Primeiro aqui, do domínio, dando continuidade, seria, na verdade, o terceiro domínio do MOCA, é a memória. Como é que você vai fazer? Preste atenção, avaliador, que neste momento, que já vem para cá, sem pontuação. Aqui é como se nós fôssemos fazer o treinamento com o indivíduo, e depois, mais tarde, nesse item de evocação tardia, ele se remeta aqui à memória. Então, como é que vai ser? Uma lista de palavras aqui, e o sujeito, ele deverá repeti-las após a fala do avaliador, né? Então, o avaliador, junto com o paciente, ele faz 2 tentativas. E o avaliador tem que falar a palavra de maneira pausada, de maneira clara, como se fosse numa velocidade de uma palavra a cada segundo. Então, eu, como avaliador, diria assim, seu fulano, eu vou dizer as palavras e você repete comigo. Rosto, peludo, igreja, margarida, vermelho. Ele vai repetir, não precisa ser na ordem. E você vai marcando um xizinho aqui a cada uma que ele repetiu corretamente. Digamos que seu fulano disse peludo, só disse rosto. As outras ele não lembrou. Ok. Você vai dizer novamente que você vai falar as palavras e ele vai dizer novamente todas as palavras, mesmo as que ele já possa ter dito antes. No caso do meu exemplo aqui de seu fulano, foi apenas roxo e veludo, mas o indivíduo pode de primeira já ter acertado todas ou não ter acertado nenhuma. Daí eu vou dizer rosto,
veludo, igreja, margarida, vermelho. O seu fulano, agora repita essas palavras. Novamente, não precisa ser na ordem. Aí ele vai dizer veludo, rosto, margarida, vermelho. Marcou XX aqui, ele não disse igreja. Ok. Mas aí você já tem um parâmetro de como é que está mais ou menos a memória imediata dele. Mas não segue o instrumento, segue a aplicação do instrumento. Nós vamos então para. Sim, aí você disse assim para ele antes de seguir. Seu fulano, essas palavras que eu falei e que o senhor repetiu, todas elas, o senhor deve memorizar, porque no outro momento, mais na frente, né, eu vou pedir que o senhor repita essas palavras. Então, ele já se prepara para evocar essa memória em algum momento. E segue para o domínio cognitivo seguinte, que é a atenção. Como é que vai ser? Aqui, eu como avaliador, eu vou ler uma sequência de números. E eu vou dizer para ele, a primeira sequência de números, ele tem que repetir, após eu acabar de falar a sequência, ele repete do mesmo jeito, na ordem direta. E depois, quando eu for para a segunda sequência, eu como avaliadora, eu falo a frequência de um número por segundo, é sempre essa velocidade, tanto de palavra quanto de número, para ficar claro para o paciente, e ele tem que me responder na ordem inversa. Então, vamos lá. Seu fulano, a primeira sequência de números que eu vou dizer para o senhor tem que repeti-la na mesma ordem, numa ordem direta. A sequência é 2, 1, 8, 5, 4. Aí, seu fulano vai dizer 2, 1, 8, 5. Ou seja, não lembrou do 4 de jeito nenhum. Essa primeira aqui, ele não acertou. Não marca. Aí, seu fulano, eu vou dizer outra sequência de números para o senhor vai repetir, mas o senhor vai repetir na ordem indireta, na ordem inversa, ao contrário. A sequência é 7, 4, 2. Repita. Seu fulano diz 2, 4, 7. Correto. Então, aqui ele marca. Aqui valeria um ponto e aqui um ponto. Nessa ele não acertou, então 0. E essa ele acertou, 1. Então, aqui, ó, marca 1. Okay? Leia a série de letras. O sujeito deve bater com a mão na mesa cada vez que ouvir a letra A. Então, seu fulano, a próxima tarefa vai ser assim. Eu vou dizendo letras para o senhor, que não está vendo, viu, gente? Isso aqui está com você, o instrumento, todo instrumento. Eu vou dizer uma sequência de letras, vou dizendo uma letra atrás da outra. Toda vez que eu disser a letra A, o senhor bate a mão na mesa. Sem precisar falar nada. Só bater a mão na mesa quando ouvir a letra A. Então, o que é que vai acontecer? O indivíduo, você vai ler essa sequência toda aqui para ele, e a resposta correta dele, completamente correta, deve ser o seguinte: eu vou ler e vou bater com a mão aqui como se eu já fosse o paciente. F, D, A, C, M, N, A, J, K, L, B, A, F, A, K, B, E, A, J, A, M, O, F, A, B. Isto que deve ser o correto para o paciente fazer. Caso ele erre só uma vez, o que é errar uma vez? Quando ele escutou a letra A, ele não bateu a mão na mesa, ou então ele bateu a mão na mesa quando já tinha dito C, por exemplo.
Então, isso é um erro só, toda a sequência. Aí ele também pontua. Até um erro é aceitável, de 2 erros para cima, não. Caso ele não erre nenhuma, ele erra apenas só uma, ele pontua 1. Okay? A próxima tarefa, você vai dizer, essa tarefa é muito similar, para não dizer igual, à tarefa de cálculo do mini exame do estado mental. A subtração de 7, começando pelo 100. Então, seu fulano, nós vamos fazer umas contas agora, onde o senhor vai começar pelo 100 menos 7. Então, eu vou dizendo as contas, e o senhor, vou dizendo a conta de subtração, e o senhor me diz a resposta, ok? Então, eu, como avaliadora, vou dizer, seu fulano, 100 menos 7, de 93. Eu marco aqui. 93 menos 7, 86. Aí eu marco aqui. 86 menos 7, 79. Marco aqui. Seu fulano, 79 menos 7, 71. Ele errou, é para ser 72. Então, essa ele não pontua. 71 menos 7, que foi o que ele disse, e a 4. Então, para ele ficou correto, porque ele viu a partir do 71. E 71 menos 7, 64. Então, ficou correto. Ou seja, ele só errou isso aqui. Ele só teve só teve um erro e 4 subtrações corretas. Então, ele vai pontuar 3, certo? Se for 2 ou 3, é 2 pontos, uma correta é 1 ponto e 0 nenhum ponto. Ok? A pontuação aqui é que é um pouco diferente da lá do mini exame do estado mental. Porque aqui 4 ou 5 corretas são 3 pontos. Lá é por cada uma separadamente, né? Então, se ele fez 4 ou 5, se ele acertou todas ou se ele errou só uma, como foi o exemplo que eu dei, é 3 pontos. Se foi 2 ou 3, 2 pontos. É uma margem aí, né? No mini exame do estado mental, é 5 pontos o total. Então, cada uma delas é um ponto. Aí vamos para a tarefa de linguagem. A tarefa de linguagem, você vai dizer assim, então, João, eu vou repetir uma frase, e o senhor deve repeti-la após eu acabar essa frase. Repetir a frase do mesmo jeito que eu falar. Okay? Então, você vai dizer, primeira frase, seu filho. Eu somente sei que é João quem será ajudado hoje. Aí, seu João disse, eu somente sei que é João quem será ajudado hoje. Ok, acertou. Marca aqui. Segunda frase, seu fulano. O gato sempre se esconde embaixo do sofá quando o cachorro está na sala. Repita, seu fulano. O gato sempre se esconde embaixo do sofá quando o cachorro está... Seu fulano não falou na sala, ele não completou. Ou ele disse assim a frase, o gato se esconde embaixo do sofá quando o cachorro está na sala. Ele não falou o sempre da frase, então ele também não marca. A frase, ela deve ser repetida por completo, para aquela resposta ser considerada correta. No total, 2 pontos, caso ele acerte as duas. Ele pode errar as duas ou ele pode acertar só uma delas. Ok? E aí, dentro de linguagem, nós vamos para outra tarefa. Tarefa de fluência verbal. Como é que vai ser essa tarefa de fluência verbal? Você vai explicar assim. Seu fulano, nós vamos agora fazer uma atividade onde o senhor vai dizer o maior número de palavras possível que o senhor lembrar com determinada letra que eu vou te falar. Então, pode ser qualquer palavra, desde que a palavra comece com aquela letra. E não podem ser palavras e números como se parecessem repetidos, o som dos números, o fonema, ou como se fossem palavras derivadas do mesmo verbo, por exemplo, ganhei, ganhamos, ganharão, caso a letra seja G, não, certo? Isso, o senhor vai dizer o maior número de palavras possíveis, com a letra que eu vou te dizer, em 1 minuto. Vou ficar marcando o tempo.
Então, preparado, senhor fulano? Então, vamos começar. A letra que o senhor vai dizer o maior número de palavras é a letra F. Aí você, como avaliador, marca 1 minuto, ele vai dizendo as palavras. Você pode ir anotando do lado como um rascunho, ou o que é o principal, só contabilizar o número de palavras. Pode ser mais seguro aumentar, anotar, para você não confundir se ele já tivesse dito aquela palavra ou não. Porque se ele já tiver dito aquela palavra, não pontua novamente. Então, ele pode dizer foca, figo, fogão, ficar, né? E aí ele vai dizendo todas as palavras que ele lembrar. Pode ter uma hora de pausa, que ele não lembre bem dentro daquele 1 minuto ali, e depois ele retoma. Ele dizendo a quantidade de palavras, sendo a partir de 11, está correto, e ele pontua um ponto aqui. Se ele disse 10, ele não pontua. 9, 8, 7, ele não pontua. Okay? Tem que ser 11 ou mais, para ele formar um ponto aqui. Okay? A próxima atividade vai ser abstração. Próximo domínio. O que? Nós vamos aí avaliar a capacidade de abstração do indivíduo. E para isso, nós vamos começar com um exemplo. Olha, seu fulano, a atividade que nós vamos fazer agora é procurar a semelhança entre duas palavras que eu vou dizer para o senhor. E então, eu vou dar um exemplo. Por exemplo, eu digo para o senhor, banana e laranja. O que é que elas têm em comum, né? Qual é a semelhança entre elas? Então, a resposta mais direta aqui é fruta. Temos que ele diga fruta, porque ele já entendeu. Pode ser que ele diga assim, são redondas, próximo do redondo. Também, ok, é uma abstração, né? Então, como são capacidades de abstrair, está ok. E aí vai começar a valer mesmo esses dois exemplos aqui, essas duas duplas de palavras aqui. Então, seu fulano, agora vai começar a valer. Vou dizer as próximas palavras. Em bicicleta. Quais são as respostas consideradas corretas aí? São meios de transporte, nos fazem viajar, mas se disser já assim, tem pneu, tem roda, isso não é considerado, porque já está concretizando aquilo ali, né? Então, tem que ser mais nesse sentido de nos faz viajar, nos leva para algum lugar, meios de transporte. A segunda dupla de palavras, você vai dizer, esse é o fulano. As próximas palavras são relógio, régua. O que elas têm em comum? Então, eles podem dizer o quê? São instrumentos de medida, fazem medidas diferentes, algo nesse sentido. Mas se disser números, ele já está concretizando, então não está correto. A cada uma delas, correta, um ponto e se marca aqui. Lembra-se que aqui a nossa capacidade é a capacidade dele de abstração. Né? Então, mesmo que ele diga uma coisa que eles têm em comum, mas não for sob o ponto de vista abstrato, não considera. Próxima atividade é evocação tardia. É quando nós vamos fazer se repetir a memória que foi colocada aqui com essas 5 palavras e que aqui, de imediato, a memória imediata não foi pontuada. Então, eu vou dizer assim, seu fulano, senhor, recorda aquelas palavras que eu falei anteriormente, antes de outras atividades que a gente estava fazendo, e, e o senhor pode repeti-las para mim? E aí ele vai tentar lembrar. Não precisa ser na ordem, e aí ele vai lembrar, digamos que ele lembre. Peludo, marca aqui. Igreja e rosto. Então, não lembra de margarida, nem lembra de vermelho. Então, ele pontuou 3. Certo? Caso ele não acerte nenhuma, ele não lembre de nenhuma, nem roxo, nem veludo, nem igreja, nem margarida, nem vermelho, nós podemos dar pistas para ele. Pistas através de categoria ou por múltipla escolha. Porém, isso aqui é opcional. Por quê? Porque isso aqui não pontua para o MOCA.
só pontua essa primeira opção, onde ele tem que evocar as palavras tardiamente, sem nenhuma pista, certo? É isso que pontua. É porque, então, professora, ter opcional, pista de categoria e pista de múltipla escolha, é uma forma de já estimular esse domínio cognitivo do indivíduo, estimular a memória dele, mas não é obrigatório se fazer. Então, pista de categoria, eu diria assim, uma daquelas palavras faz parte do nosso corpo. Aí ele tentaria lembrar, digamos que ele lembrasse rosto, ok, então marcaria aqui. Se mesmo com essa categoria ele não consegue lembrar, aí você diz assim, já disse que faz parte do nosso corpo. Então, eu vou lhe dizer 3 palavras e você me diz. Então, você diz, por exemplo, rosto, mão e orelha. Aí ele disse rosto. Ele conseguiu aqui. Ou ele pode não conseguir mesmo com nenhuma das duas, né? Se for veludo, bicho de categoria, é um tipo de tecido. O veludo é um tipo de tecido. Se mesmo assim ele não lembrar, você pode vir para uma pista mais específica, que é de múltipla escolha. Então, você dizer veludo, cetim, malha. E ele tem que escolher entre essas 3. Se ele disser veludo, marca aqui. Igreja. Pista de categoria. É um tipo de construção. E mesmo assim não se vir, vem para de múltipla escolha. Igreja, escola ou casa? Eu teria que dizer igreja. Margarida. Pista de categoria para ela. A pista de categoria para ela seria, é um tipo de flor. Se mesmo ele não lembrar, você poderia dizer margarida, tulipa ou rosa. Ele precisaria lembrar essas 3. Pista de categoria para outra palavra. É uma cor. Se ele disser vermelho, marca aqui, o xizinho. Se ele não conseguir dizer, você vai para a pista de múltipla escolha. Vermelho, azul ou amarelo. Se ele conseguir lembrar, marca aqui. Lembrando que essa parte é como treinamento, é como estímulo para o paciente, mas mesmo que ele acerte logo aqui na pista de categoria todas, não vai melhorar em nada a pontuação dele, porque vai valer a pontuação daqui, de quando ele recorda as palavras sem pistas. Aqui está dizendo, pontuação apenas para evocação sem pistas. E o último domínio cognitivo, que é avaliado no MOCA, é a orientação. Então, você vai perguntar ao paciente, seu fulano, qual é a data de hoje? Então, se ele já disser assim, por exemplo, nesse dia que eu estou gravando a web, estou colocando a web para vocês, é dia 27 de junho de 2019. E aí, o que é que acontece? O paciente, seu fulano, qual é a data de hoje? Ele diga, 26 de junho de 2019. Ele errou o dia, então, ele não marca aqui. O mês ele acertou, junho, o ano ele acertou, 2019. Que dia da semana é hoje? Quinta-feira. Acertou. Qual é o lugar e a cidade em que o senhor está? Mais precisamente, mais especificamente. Digamos que ele diga, eu estou na UFRN, na cidade de Natal. Pontuou corretamente. Se quando você pedir a data do mês, a data de hoje, desculpa, ele não disser nada, e ficar pensativo e não sinalizar nada, aí você também pode perguntar um a um. Qual é o dia do mês hoje? Em que mês nós estamos? Qual é o ano que nós estamos? Fazendo essa pergunta aqui, ó, separadamente. Para cada correta, marca-se um X, um ponto. Se ele acertar todas, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui, total 6. Como é que eu faço o score total do mini-exame do estado, do MOCA? Eu vou pontuando, somando todas essas pontuações aqui, ó. Nós avaliamos separadamente. E aí eu somo todas elas e que vai chegar aqui nesse total, onde o máximo vai ser 30, né? Então, sendo o máximo 30, lembrando que o ponto de corte é 26. Então, 26, 27, 28, 29 ou 30, o paciente não tem comprometimento cognitivo, de 25 para baixo, ele sim tem algum comprometimento cognitivo. Então, gente, é isso que eu tinha para passar para vocês sobre o mini-exame, desculpa novamente, sobre o MOCA, né, o costume de usar o mini-exame do estado mental, então, vamos mudando o foco para o MOCA, né,
os benefícios e uma amplitude maior, maior sensibilidade que ele tem, como eu já comentei com vocês. Então, é isso que eu tinha para passar. Qualquer dúvida ainda que tenha ficado, ou alguma experiência trocada, alguma pesquisa que vocês já tenham feito com esse instrumento, podem trocar ideias, podem enviar mensagens para mim, e-mails. Aqui está o meu e-mail para contato. Nós temos o site, né, do telesaude.frn.br, onde temos lá também o serviço de teleconsultoria para a troca de ideias.